Boa tarde a todos. Hoje vamos iniciar nossa segunda aula do segundo bimestre da disciplina de Ciências. E o que vamos ver nessa aula? Vamos ver nessa aula falando sobre a circulação do sangue, o sistema linfático, o sistema imunitário, problemas relacionados ao sistema imunitário e saúde dos sistemas cardiovascular e linfático. Esse conteúdo se encontra no livro de vocês e vamos dar seguimento. O percurso do sangue. O percurso do sangue no organismo recebe o nome de circulação sanguínea. E durante esse percurso completo pelo corpo, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Pronto, no caso, o sangue vai fazer toda essa circulação, passando pelas veias, os órgãos e sempre voltando pela artéria. Vai pela veia e volta pela artéria. O sistema linfático. O sistema linfático ele atua na drenagem de líquidos e na defesa do organismo. O sistema linfático ele é formado pelos vasos linfáticos e por estruturas como linfodemos, linfonodos, o timo, as tonsilas e o baço. Esses são alguns órgãos que fazem parte do sistema linfático. Parte do líquido que sai dos capilares sanguíneos e banha as células do corpo forma a linfa, que é um líquido embranquiçado composto de plasma sanguíneos e glóbulos brancos. Aqui temos um esquema mais ou menos do sistema linfático. Tem até alguns órgãos que não foram citados e órgãos que são de outros sistemas que também auxiliam no sistema linfático. A linfa circula no interior dos linfonodos e vasos linfáticos. Os linfonodos são estruturas arredondadas distribuídas por todo o corpo, embora sejam mais abundantes na região das axilas, das virilhas, do pescoço e ao redor das orelhas. Eles filtram a linfa e contêm glóbulos brancos, que identificam e destroem materiais estranhos aos organismos. Esse sistema linfático é um sistema que atua muito na defesa do organismo. Quando ocorre infecção, os glóbulos brancos dos linfonodos se multiplicam e levam essas estruturas a inchar, formando o que popularmente é chamado de íngua. O timo é um órgão localizado na porção superior do tórax, no qual se concentram determinados tipos de glóbulos brancos, em formação e amadurecimento. As tonsilas, localizadas na entrada das vias respiratórias e do tubo digestório, participam das respostas do corpo a materiais estranhos inalados ou ingeridos. O baço. Ele é um órgão rico em linfonodos e armazena alguns glóbulos brancos. As células do baço fagocitam as bactérias, plaquetas e glóbulos vermelhos, danificados ou envelhecidos. Além disso, nesse órgão ocorre o armazenamento das hemácias, que são lançadas na corrente sanguínea quando necessário. E as hemácias, para quem não lembra, são os glóbulos vermelhos. O funcionamento do sistema linfático. O sistema linfático drena os líquidos do corpo
que ocupam os espaços entre as células, ajudando o sistema cardiovascular a remover o excesso desses líquidos. A linfa é conduzida lentamente pelos vasos linfáticos até retornar à circulação sanguínea e se misturar com o sangue. Ao contrário das artérias e das veias, os vasos linfáticos não têm seu líquido impulsionado diretamente pelo coração. A pulsação das artérias próximas e principalmente dos movimentos musculares são os responsáveis pela circulação da linfa. Ou seja, as nossas veias e artérias carregam sangue, são bombeados pelo coração. Já os vasos linfáticos, eles não são pelo coração, mas sim pela pulsação das artérias e também pelos movimentos musculares, dos nossos movimentos, que fazem os vasos linfáticos trabalharem. O sistema imunitário. Esse sistema ele é constituído por estruturas e células de defesa, entre as quais se destacam os glóbulos brancos. Deu uma travada aqui, mas vamos seguir. Os glóbulos brancos são células que são encontradas no sangue e na linfa. O que elas fazem? Elas protegem o corpo, destruindo micro-organismos e outros elementos estranhos ao organismo, compondo assim o sistema de defesa, junto com os órgãos linfáticos. Esse sistema nos confere imunidade, que é o conjunto de mecanismos de defesa do organismo contra agentes causadores de doenças e materiais tóxicos. Os patógenos e as células estranhas aos organismos são denominados antígenos. Quando um antígeno é identificado por alguma parte do corpo, ocorre a mobilização de alguns tipos de glóbulos brancos da corrente sanguínea para o local. Ou seja, quando algum elemento estranho é identificado no corpo humano, os glóbulos brancos, que são os agentes de defesa, são deslocados para esse local, para eliminar esse agente causador. O aumento do número de glóbulos brancos, que corresponde à primeira defesa do organismo, pode levar à destruição dos antígenos. Aí, caso as reações da primeira linha de defesa não consigam eliminada, ocorre a ativação de outros tipos de glóbulo branco, como os que produzem anticorpos para uma resposta imune mais específica. Ao analisar os resultados do exame de sangue, que é o hemograma, o médico observa, entre outros dados, a quantidade e o tipo de glóbulos brancos por milímetro cúbico existente no sangue. Aí essa informação pode ajudá-lo, por exemplo, a identificar o quadro de infecção no organismo. Agora, o passo de imunização artificial. No caso, o organismo humano ele está constantemente exposto à ação de muitos elementos estranhos, vivos ou não, como venenos, toxinas, bactérias e vírus. E para ampliar essa proteção, são desenvolvidos soros e vacinas. Os soros. Os soros contêm doses elevadas de anticorpos produzidos por outra pessoa ou por outro animal, como um cavalo. São utilizados para tratar intoxicações provocadas por toxinas de agentes infecciosos ou pela peçonha de alguns animais, como em casos de picada de serpentes ou de outro animal peçonhento. O soro neutraliza essas toxinas de modo rápido
e eficaz, evitando que o organismo sofra danos. As vacinas. As vacinas, ela é uma preparação com micro-organismos, ou seja, vírus ou bactérias, mortos ou inativos, ou com fragmentos deles. O vírus e a bactéria são considerados inativos quando perdem a capacidade de se reproduzir. Uma vez introduzido no organismo, as vacinas provocam a produção de anticorpos específicos para cada tipo de micro-organismo. O que acontece, por exemplo, com as vacinas contra o sarampo, rubéola e a raiva. No caso, como é que essa vacina ela funciona? Ela é um soro produzido com uma ramificação do vírus, só que é um vírus que ele é inativo ou morto, com o vírus dessa doença. Todas as vacinas são assim. E essa vacina, esse agente ele não vai causar mal ao corpo, mas só vai provocar para que o organismo aumente suas defesas contra esse organismo que venha a infectar, caso o nosso corpo sofra dano futuramente. O efeito protetor da vacina aparece quando a pessoa entra novamente em contato com o micro-organismo. Seu corpo reage rapidamente, produzindo anticorpos que combatem o micro-organismo causador. As vacinas têm prevenido doenças graves, como sarampo, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite, rubéola, tuberculose e febre amarela, e já ajudaram a erradicar algumas delas. No caso já da febre amarela, que ela foi erradicada no país. Agora, problemas relacionados ao sistema imunitário. Há ocasiões em que o sistema imunitário apresenta falhas, por motivos genéticos ou em decorrências de determinadas doenças. A AIDS, por exemplo, ela causa problemas a esse sistema, permitindo o desenvolvimento de doenças oportunistas, que podem levar até a morte. Em outros casos, como o lúpus, que é falha no sistema de defesa, faz com que ele passe a agir contra o próprio corpo. O sistema imunitário também está envolvido com as rejeições de transplantes e alergias. Lá, falo sobre algumas dessas doenças. A AIDS. Ela é uma doença que pode se manifestar após infecção do indivíduo pelo vírus de imunodeficiência humana, conhecido como HIV. Tem essa siglas em inglês. Que esse HIV ele destrói um tipo de glóbulo branco, responsável por comandar o sistema imunitário. Com isso, o indivíduo torna-se vulnerável a outras infecções e doenças oportunistas, e assim chamadas surgem nos momentos em que o sistema imunitário do indivíduo está enfraquecido. Ou seja, o HIV, ele vai destruir as células de defesa, no caso os glóbulos brancos, e o corpo humano fica indefeso a outro tipo de doença. Tipo, um resfriado pode virar uma doença bem mais forte. Por exemplo, um simples resfriado que você poderia ficar bom em 3 dias, você pode passar um mês ou até nunca se curar dele, virar uma coisa mais grave, e assim por diante. Lúpus. O lúpus é uma doença crônica de causa desconhecida, que leva a alterações fundamentais no sistema imunitário. Essa doença é mais comum em mulheres e pode afetar a pele, as articulações e os rins, entre outros órgãos. Rejeição ao transplante. Também está
está ligado ao sistema imunitário. Temos aqui que o transplante é a substituição de um tecido ou órgão. Geralmente o organismo reconhece as proteínas do tecido ou órgão transplantado como estranhas ao corpo e produz anticorpos rejeitando. Por isso que quando a pessoa recebe os órgãos, tem que fazer exames para saber se esse órgão vai ser compatível ou não com o corpo humano. A partir do sangue também, quando a pessoa recebe sangue ou não, tem que ter o tipo certo de sangue, que o sistema pode reconhecer como agente invasor. Alergia. Algumas pessoas apresentam reações alérgicas a determinados materiais, denominados alérgenos. Os mais comuns são alimentos, como leite, amendoim, crustáceos e ovos. Alguns antibióticos, vitamina B1 e ácido fólico, vacinas, veneno de insetos, órgãos de pólen, poeira, corantes, dentre outros. Agora, saúde dos sistemas cardiovascular e linfático. Aqui algumas doenças do sistema cardiovascular. A saúde do sistema cardiovascular pode ser afetada por doenças que atingem o coração, vasos sanguíneos ou sangue. Algumas delas são aterosclerose, leucemia e a hipertensão. São alguns exemplos. Aterosclerose. Com o passar dos anos, as artérias perdem o diâmetro. Podem ter o diâmetro diminuído pelo acúmulo de gordura nas suas paredes internas. Como consequência, os vasos sanguíneos ficam obstruídos, causando a aterosclerose. A leucemia, que é uma doença sanguínea, é uma forma de sangue, é uma forma de câncer, doença em que as células perdem a função e passam a se reproduzir indiscriminadamente, cuja principal característica é a formação anormal de glóbulos brancos, que são produzidos descontroladamente na medula óssea, impedindo a produção de células sanguíneas e a devida defesa do organismo. Em muitos casos, o transplante de medula óssea tem sido um tratamento eficaz para esse tipo de câncer. A hipertensão, que é mais conhecida. A pressão sanguínea ou pressão arterial corresponde à força de sangue que o sangue exerce nas paredes das artérias. Como vimos no ciclo cardíaco, o ciclo cardíaco é composto por dois movimentos, as sístoles, que são as contrações, e as diástoles, que são os relaxamentos. Geralmente a pressão máxima do sangue, a pressão sistólica em um adulto fica entre 100 a 400 milímetros e a mínima pressão fica entre 60 e 90. Agora, algumas doenças do sistema linfático. Uma dessas é a linfoma, que é um câncer que acomete as células do tecido linfático. Pode se originar dos linfodonos ou do tecido linfático dos órgãos do corpo. Caracteriza-se pelo rápido crescimento de um linfonodo ou de uma zona de órgão afetada. Ao contrário das ínguas, que provocam dor e desconforto, o aumento do linfonodo pelo linfoma não causa dor. A pessoa apresenta sintomas como febre e perda de massa corpórea. Angina torsinilar. Elas são chamadas de... Quando as tonsilas palatinas, elas antes eram denominadas de
amígdalas infecciona, surge a angina tonsilar, que também é chamada de amigdalite. Uma inflamação aguda na garganta, provocada principalmente por vírus ou bactéria. As tonsilas ficam maiores e com pontos brancos ou amarelos, cheios de pus. Pronto, essa foi a última. Agora eu vou deixar uma atividade com vocês, uma atividadezinha simples, e até a próxima aula.